Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Vamos começar a semana? Vamos começar a semana falando de trânsito aqui em Cuiabá, esse vespeiro aí, né, com as obras do BRT e tudo mais. A gente anda passando por muitas mudanças na Avenida do CPA, na Miguel Sutil, e isso vem causando aí muita dor de cabeça para os condutores de veículos, pedestres e também para a CEMOB, gente, porque a CEMOB está tendo que se virar. E junto comigo nós vamos conhecer, você vai conhecer com a gente, melhor dizendo, a nossa coronel, a nossa secretária de Mobilidade Urbana de Cuiabá, que é a Coronel Franciane, que também é secretária de Segurança Pública da capital. Tudo bem, coronel? Tudo jóia. Grande satisfação poder estar aqui contigo novamente, né? Uma colega aí de trabalho de longa data, né? Fiquei muito feliz de estar aqui podendo conversar um pouquinho hoje sobre mobilidade urbana e segurança pública de Cuiabá. Segurança pública está sempre na sua vida, né, comandante? Graças a Deus. Um tema que eu gosto tanto, né? Tem um pouquinho de conhecimento, mas a gente está sempre buscando, né, novos conhecimentos para poder melhorar e inovar, sempre. A senhora está fazendo parte da vida dessa gestão do prefeito Abílio. Para as pessoas que não conhecem a sua trajetória, a senhora nunca fez parte de um cargo assim, né? A senhora sempre ficou ali na caserna, na Polícia Militar. Sim, justamente. 30 anos, né, de efetivo serviço completados em março desse ano. E ao longo desses anos, eu fiquei 8 anos à disposição da Casa Militar, trabalhando, né, no governo. Voltei posteriormente a isso, foi na época do governador Blairo Maggi, da dona Terezinha, primeira-dama, né? Fiquei esse período com eles e posteriormente voltei. Então, a única vez que eu saí da instituição foi nesse período aí, mas ultimamente estava na instituição. Desses 30 anos, 8 apenas fora. Mas assim, fardada é lá na Casa Militar, né? Sim. A função que eu executava lá era de ajudante de ordens da primeira-dama. Dentro então, do militarismo mesmo. Exatamente, fardada. Não era farda operacional, à época era o grafite, que é aquele mais formalzinho, né, para evento mais social, mas fardada. E agora a senhora está num novo momento, né, que é ser secretária da cidade, né, secretária municipal. O que está sendo mais desafiador? É ser coronel da PM ou agora fazer parte da gestão do Abílio? Acho que ambos são desafios, mas são desafios distintos, né? Diferentes, né? Assim, estar no executivo do estado é uma situação e hoje no executivo municipal é outro universo, né? Um universo que eu ainda estou me adaptando, na verdade. A gente, quando vem para o município, para o executivo do município, a gente tem que reaprender, né? Porque são outras formas, outras pessoas, outra função, né? Então, realmente, eu iniciei uma função, inicialmente o convite era para estar na Secretaria de Segurança. Nós tínhamos um projeto aí de implementação da guarda, né, civil na Secretaria de Segurança, monitoramento, cuidar aí dessa fiscalização dos vigilantes patrimoniais, que é um número bastante expressivo hoje na Prefeitura. Então, toda essa gestão estava contemplada dentro da Secretaria de Segurança, né? A gente não conseguiu avançar muito em decorrência dessa decisão do Supremo com relação às guardas municipais. Então, estamos aguardando ainda uma segurança jurídica maior com relação às atribuições. Então, a guarda ela está em stand-by, né? Vamos colocar dessa forma, para até que se delibere mais decisões acerca desse tema. E o monitoramento, que é um desafio também que nós estamos aí enfrentando para poder fazer essa gestão do programa Vigia Mais do governo do estado, através da Secretaria de Estado de Segurança, né? Então, nós estamos nesse planejamento, estamos iniciando a licitação para realizar a instalação dessas câmeras, desses pontos no município. E pretendemos aí, com os vigilantes, ampliar aí essa capacidade operacional deles para, junto com a atividade delegada, que é através da Polícia Militar, que vem executar esse trabalho ostensivo dentro do município, né, sendo remunerado pelo município. Então, fazer essa conjugação de atribuições e agora junto com os agentes de trânsito e transporte também.
Nossa, né? É um pacotão. É. Agora, Coronel, você só sabe que eu sou curiosa. Sim. Para eu entender esse lance aí da guarda, por exemplo, o que a senhora está falando de guarda civil é Isso, guarda exatamente, municipal? a guarda municipal. Em Cuiabá não tem guarda municipal. Não temos. E era um projeto, né? Ainda é, na verdade, um projeto que estava composto do plano do prefeito Abílio, né? Implementar a guarda municipal aqui em Cuiabá. E aí, por que não avança? Então, justamente por conta disso, Grace, porque em fevereiro nós tivemos essa decisão do Supremo que alterou a atribuição da guarda, né? Inicialmente, a atribuição dela era mais voltada para o patrimônio, né? Para as edificações municipais. E hoje, a atribuição dela, ela ficou mais ampliada. Então, hoje ela tem o mesmo poder de polícia da Polícia Militar. Então, a guarda também civil, ela é fardada, né? Fardada, pode ser armada. Uhum. Então, esse conjugamento de várias atribuições similares à da Polícia Militar traz uma certa dificuldade de implementação hoje para o município, né? Sob vários aspectos, remuneração, treinamento mesmo, a capacitação. Então, a gente vai estar criando uma polícia municipal, né, de forma bem objetiva. Então, isso nos traz uma certa insegurança justamente na execução dessa atuação. Então, é importante a gente esclarecer, porque eu lembro que o prefeito Abílio foi cobrado, inclusive, nos 100 dias dele, dessa questão de não ter implantado aí a Guarda Municipal. Então, está travado devido a essa decisão do STF. Vocês estão esperando... Justamente, a gente está esperando essa definição mesmo, sabe? De o que a Guarda Civil Municipal vai executar dentro do município. E o que ela vai deixar de executar e vai ser atribuição específica da Polícia Militar ou da Polícia Civil também, com relação a essa questão criminal, sabe? Então, tudo isso a gente ainda... é muito instável ainda para a gente lançar um edital hoje e fazer essa convocação desse abrir concurso? Exato, porque tem que ser um concurso público, né? Então, para isso, a gente precisa dessas definições. Coronel, o seu olhar ali, né, de segurança pública, a questão ali do quadrilátero central, né, do centro nosso aqui de Cuiabá, está gritando, né, precisando. Ali nós temos uma companhia independente, né? A 21ª Companhia Independente, que foi criada ali no centro justamente da Polícia Militar, né? Eu digo. Justamente para tratar sobre, né, essa questão do policiamento ostensivo e preventivo ali no centro. E, na verdade, assim, o município, a Secretaria de Segurança do município, ela vem para somar com a Polícia Militar nesse sentido, né? Ali preventivo e ostensivo. Por quê? Através da nossa atividade delegada, que é um termo de cooperação que nós temos com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, na cedência de bombeiros militares e policiais militares, na hora de folga das instituições, eles vêm somar conosco nas nossas necessidades. Então, por exemplo, para você poder entender, HMC, por exemplo, a gente tem uma necessidade de ter um policiamento lá, em decorrência de um grande fluxo de pessoas. As pessoas muitas vezes ficam insatisfeitas, né, por algum motivo. Questão da ordem mesmo. Justamente. Ali, né? Então, daí nós escalamos esse policial militar para estar naquele local. Então, assim, a gente já desonera, de certa forma, o Estado para que ele não tenha que, teve algum problema, eu ligo 190, eu tenho que deslocar uma viatura, uma guarnição do Estado, né, para lá, para poder verificar isso. Então, ao passo que o município já preventivamente já está ali presente, justamente para evitar certas situações. Entendi. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é quantos, vamos para a CEMOB, quantos servidores a CEMOB tem hoje? Por exemplo, os agentes, os nossos amarelinhos. Quantos amarelinhos Cuiabá tem hoje? Sim, hoje o município de Cuiabá dispõe de 170 agentes. É muito ou é pouco? Frente à demanda, é pouco, né? Principalmente neste momento. Mas o que eu te digo, assim, quando a gente olha esse número isolado de 170... se a gente considerar, poxa, mas eu tenho 170 distribuídos em 3 turnos, porque hoje o agente de trânsito e transporte, ele tem uma limitação diária de jornada de trabalho. São 6 horas diárias, né? São 30 horas semanais. Então, dentro desse universo, nós precisamos distribuir, aí tem, óbvio, né, o pessoal de licença, atestado médico, férias. Então, nós precisamos aí ter um efetivo disposto em 3 turnos de serviço, né, de manhã, à tarde e à noite. E
Contudo, precisamos distribuir eles em 3 diretorias. Porque hoje, quando a gente fala de CEMOB, o entendimento das pessoas é que CEMOB se resume a trânsito. Eu achei que era. Pois é, justamente. Por isso que é importante a gente esclarecer, né, Grace? Porque não é só trânsito. A CEMOB hoje, ela é dividida em 3 diretorias, né? A diretoria de trânsito, que é a mais vista e a mais cobrada, né, atualmente. Mas nós temos também a diretoria de engenharia, que é responsável por toda essa parte de sinalização, de avaliação de projetos, da mobilidade, por exemplo. Um condomínio vai ser lançado, então precisa desse olhar específico com relação ao trânsito, à mobilidade daquele condomínio, ao transporte coletivo também. A gente até está tendo uma reclamação ali do Brasil Beach, porque inaugurou uma torre atrás e aí não tem como o ônibus ir lá buscar as pessoas, então a gente vai ter que fazer uma adaptação ali. Então tudo isso faz parte da diretoria de engenharia também. E nós precisamos de agentes de trânsito e transporte para poder estar fazendo essa validação, essa avaliação. Então, essa verificação em loco de como vai ser, né, todo esse planejamento depende do agente de trânsito também. Entendi. Além da diretoria de trânsito e engenharia, nós temos a diretoria de transporte também, que é uma diretoria bastante importante também e que cuida especificamente do transporte coletivo. Transporte de ônibus, transporte de táxi, transporte de Uber, toda essa fiscalização é executada por essa equipe de agente de trânsito e transporte também. Então, na verdade, esses 170, né, estão distribuídos nessas 3 diretorias. E hoje, com essa demanda muito grande do trânsito, em decorrência das obras, né, que estão acontecendo, a gente tem tido esse esforço dessas 3 diretorias com o trânsito, que além dos agentes do trânsito especificamente, os agentes de transporte estão executando o trânsito, os agentes de engenharia também estão executando o trânsito nesses momentos de pico. Por isso a gente conseguiu ampliar aí, de certa forma, os locais onde a gente tem os agentes, uma equipe de agentes de trânsito, justamente por causa desse apoio que está tendo interno, né? Eles não deixaram de realizar, por exemplo, a fiscalização do transporte no terminal do CPA1, por exemplo. Mas nos principais horários, eles vêm somar no trânsito também, no ponto ali no CPA, por exemplo, verificando ali, né, no cruzamento, a necessidade ali. Então, eles estão se revezando nesse sentido para que possa aí vir, né, a dar essa resposta que a gente tanto está necessitando. E, Coronel, eu vou lhe falar uma coisa. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu andei reclamando bastante dessa questão das obras do BRT. Nos horários de pico, não tinha agente da CEMOB. E aí, agora, né, a gente reclama, mas na hora de elogiar, a gente elogia. Por exemplo, hoje mesmo, eu vi 3 equipes espalhadas em diversos pontos ali dessa questão da obra. E aí vi também trabalhadores da obra fazendo essa parte de bandeirinha, de sinalização. Isso Sim. É uma parceria, vai continuar? Na verdade, assim, o que acontece, Grace? Toda essa questão de sinalização, todos esses materiais cone, meios mesmo, os blocos de concreto, né, aquelas divisórias lá que são necessárias para a obra, é responsabilidade deles. Então, assim, eles têm, a Cinfra, né, tem somado muito conosco nesse sentido. Então, assim, nós estamos também fazendo uma parceria, acho que é importante a gente destacar isso, porque outrora eram, né, universos separados, né? O Estado trabalhava de uma forma, o município de outra, mas hoje isso mudou. Nós estamos realmente trabalhando juntos. E até a Cinfra também se dispôs a executar o pagamento da atividade de hora extra para os policiais militares do Batalhão de Trânsito virem somar conosco também. Porque dentro da PM tem esse instituto, né, da hora extra também, né? Então, essa extraordinária vai ser paga pela Cinfra para que os policiais militares do Batalhão de Trânsito venham conosco nos auxiliar também nesse momento das obras. E quando que começa essa parceria para a gente... Sim, pois é, então, nós até, Dr. Carlos Eduardo, promotor, nos convocou semana retrasada para que nós tivéssemos porque daí é uma gestão da Cinfra, né, da Cinfra e da CESP. E eles nos noticiaram que provavelmente fim do mês agora já finaliza toda a questão burocrática que a gente sabe, né? Vai para a CESP para poder validar, implementar plano de trabalho, horário, quem que vem, né, a quantidade. E aí agora já está na Cinfra só para validar, publicar. E essa questão orçamentária também que eles tinham que fazer, né, essa separação. Então acreditamos aí que fim agora do mês de outubro,
a gente consiga já estar executando já esse policiamento conjunto. Então, quando a gente estiver passando ali nas obras da Copa, Miguel Sutil, na Avenida do CPA, nós vamos se deparar com equipes da CEMOB e também com o pessoal do Batalhão de Trânsito. Exatamente, é a nossa pretensão, sabe? Que a gente faça essa conjugação aí de esforços, porque é um momento muito importante. Qual que é o gargalo dessa né? obra para vocês, assim? Então, é justamente nos pontos de interdições ali. Só que a questão não é só a obra do BRT. Hoje a gente está com obras da Águas Cuiabá também. Né, que está ali na Isaac Povos, está, então esses pontos a gente tem que dar uma atenção maior também. Então, além das obras do BRT, nós temos também as obras das Águas Cuiabá, e a gente está preocupado com o período de chuva, eles têm que acelerar essas obras, e é tudo no centro. Então, ou seja, a Avenida do CPA está interditada, Miguel Sutil está interditada, aí Isaac Povos interditada, Joaquim Murtinho interditada. Então, são muitos locais onde, né, o cidadão está andando ali e fala, gente, mas eu não tenho por onde andar, porque está todo... Tem obra para todo quanto é lugar e está tudo interditado, né? Então, assim, o ideal para Águas Cuiabá, a gente até se reuniu com eles, é que fosse realizada a interdição total, por exemplo, da Isaac Povos, né? Foi a sugestão deles, vamos interditar totalmente e o serviço que nós faríamos aí em 3 semanas a gente reduziria pela metade. Mas como a gente interdita Isaac Povos, né? Não tem jeito. Então, por isso a gente até assim, eu sempre digo que é importante uma paciência do nosso condutor, sabe? Assim, do condutor, do passageiro, quem compõe o trânsito e quem compõe a mobilidade, porque é um momento, Grace, que a gente está vivendo ímpar. Quantos anos a gente ficou sem obras em Cuiabá, né? Então, é um momento difícil, que a gente se estressa, tem que sair antes, a gente chega atrasado, chega depois do nosso compromisso, mas assim, a hora que finalizarmos essas obras, a gente vai ter avançado muito na mobilidade. Então, assim, é um momento difícil, né, de dificuldade, mas assim, é importante ter essa consciência também, né? Entendi, mas assim, isso é uma reclamação de cidadã. A Águas Cuiabá, ela faz uma obra, demora, por exemplo, lá no CPA tem uma lá, eles mexem, aí interditam o local, a gente espera, eles mexem na obra, aí quando pensa que resolveu, não resolveu. Então tá fazendo as coisas mal feitas também. Justamente, eles têm uma justificativa para isso, sabe? Porque assim, quando se trata de subsolo, né, de água, então eles têm várias explicações técnicas, né, que eu também desconheço, né, a gente não entende muito para poder opinar, mas assim, a gente tem cobrado eles, sabe, assim, sobre o início e principalmente sobre a finalização da obra, porque muitas vezes a gente passa, tá só ali aquela terra, né, apertadinha ali, mas à medida que o carro vai passando, a gente teve até uma dificuldade no final de semana agora por causa da chuva, né, eles fecharam ali na Campo Grande, que foi uma obra emergencial, e isso aí é outra coisa, sabe, Grace, que acontece muito com Águas Cuiabá. Uma coisa é o planejamento, né, que eles estão fazendo das obras, né, essa ampliação e tal, é uma situação. O que mais prejudica também é essa questão emergencial, porque daí acontece qualquer situação lá de emergência, como foi na Campo Grande no final de semana passada, aí eles têm que ir lá, aí a gente teve que fazer a interdição total ali para eles poderem mexer, e assim, como a Campo Grande é uma rua estreita, pegou mais do que a metade da via, né? E aí quando começou a chover, foi saindo aquele, e criou uma cratera ali. Então assim, foi uma situação que não estava prevista, mas a chuva foi intensa e, assim, consequência da situação. Mas foi uma situação emergencial, sabe? Então, assim, a gente já conversou com eles posteriormente a isso para que aumente aquela sinalização ali. A gente não tem como prever a quantidade de chuvas que vai vir, então assim, que eles façam essa medida preventiva para que não aconteça novamente essa situação. Sim, e outra coisa, os temporizadores, né? O prefeito Abílio chegou a falar sobre isso, né? Essa questão dos temporizadores nos semáforos. Todo semáforo vai ter temporizador? Eu queria que você explicasse isso. Não, Grace, porque depende muito do fluxo, sabe? Porque é um custo alto, né? Só para você ter noção, cada temporizador custa R$6.000. Então, é um valor muito agregado que tem ali. Então, assim, é todo um estudo que tem que ter em cima disso, né, do temporizador e principalmente da necessidade. Os temporizadores hoje que estão instalados, eles foram
justificados a necessidade de ser instalados. Recentemente, nós tivemos aí a instalação de mais 3 temporizadores, que foram 2 na Miguel Sutil e 1 na Avenida do CPA, em decorrência da botoeira, né? Botoeira então, é aquele botãozinho para a gente apertar para o sinal fechar, né? Justamente, então o semáforo ele fica aberto o tempo todo, e aí quando tem necessidade do pedestre atravessar, ele aperta lá e aí fica, né, fica vermelho para o condutor e livre para ele poder fazer a travessia na pista. E aí esses 3 que foram implementados foi justamente porque não tinha o temporizador, e quando o cidadão ele apertava lá, 15 segundos estava verde, ia para o amarelo e já ia para o vermelho. Então isso, né, a gente recebeu muita reclamação, que estava causando muito acidente. Então a gente colocou lá recentemente, né, foi mês passado, a gente colocou lá esses 3 temporizadores. Mas assim, a gente não tem condição de fazer a colocar temporizador em todos os conjuntos semafóricos de Cuiabá. É assim, orçamentariamente falando, impossível, e principalmente porque não tem essa necessidade, sabe? Os locais onde tem necessidade estão instalados. Ô, Coronel, tem alguma previsão de modernizar esse sistema da CEMOB de atendimento? Porque uma vez eu fui lá e fiquei horrorizada. É bem precário, né? Assim, a instalação mesmo, no dia que eu fui, eu cheguei lá, não tinha nem internet, porque choveu, a internet os servidores ficaram, de manhã não tinha expediente, à tarde também não tinha. Mandaram no outro dia, ainda não tinham resolvido, porque a gente vê que é muito antigo, né? É, bastante. O prédio, ele é bem antigo, né? É um prédio que a gente está finalizando agora um projeto para que ele melhore. Mas, assim, uma coisa é o prédio, outra coisa é o sistema que a gente tem hoje disponível para utilização, né? Então, assim, hoje nós temos uma Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação que está trabalhando nisso conosco, né? Eles já estão lá, já levantaram todas as necessidades, porque nós precisamos de um sistema que esteja interligado, né? E nós temos aí uma junta de recursos, né? Que avalia toda essa questão de autuação, de notificação, e a gente precisa de um sistema para isso, né, para que as coisas sejam mais céleres, né, estejam mais à disposição, né, uma prestação de serviço a contento para o cidadão. E realmente a gente não dispõe, mas a gente está trabalhando nisso, sim. Aplicativo, né, tipo MT Cidadão. Exatamente, que possa mandar um recurso para a pessoa não ter que ir lá. Sim, sim. Hoje a gente tem, através do site da prefeitura, tem como entrar com o recurso por lá, né? Mas, assim, ainda é bastante precário, né? Não tem, e como a gente não tem um sistema interligado, né, fica mais difícil fazer. Então não dá para prometer agora, mas vocês estão aí. Nós estamos trabalhando nisso. E o concurso? Pode ter concurso aí mais para frente? Para agente de trânsito? Então, o concurso é algo a se pensar a longo prazo, né? Porque hoje, com a situação de orçamento tão difícil que a prefeitura está passando, né? O prefeito ele tem sempre deixado muito claro isso, né? Recentemente a gente ainda fez uma reunião e ele falou, gente, olha, a situação está difícil, né? Está difícil para orçamentariamente, financeiramente. Então, assim, passou esse período de calamidade pública, mas o decreto, né? O período do decreto passou, mas a situação não passou, né? Ele tem demonstrado aí as contas, né, do governo como estão. Então, assim, é um momento realmente de não pensar em mais gastos. Então, nesse momento, a gente nem pensa ainda nisso, justamente porque não tem possibilidade de acontecer, né? Coronel, aquela parte ali do centro, por exemplo, de estacionamentos, como que está essa questão de fiscalização ali, ainda mais agora com essa questão da CSMOB, né, que tem até uma CPI, como que a CEMOB está tratando isso no dia a dia? O estacionamento rotativo é uma situação que a gente ainda tem que realizar vários ajustes ainda, né? A gente está com esse contrato aí da CSMOB, né, que contempla, além do estacionamento rotativo, tem a obra lá do mercado também, né? Então tem alguns ajustes, né? Tem umas requalificações no centro de Cuiabá, que é previsão também dentro desse contrato. Então tudo isso está sendo avaliado nesse momento nós conseguimos, enfim, fazer a publicação de um gestor, mais 2 fiscais e um suplente para poder estar avaliando toda essa situação, e a gente vai ter que regulamentar várias situações ali, né, Grace? Publicar. Pode citar algumas? Verificar essa questão da gratuidade, né, que a gente vai ter que verificar a questão da legalidade, né, que até hoje a gente ainda não publicou, a gente não demandou ainda, justamente porque a gente ainda estava nessa situação da CPI, aguardando se teria alguma deliberação com relação ao contrato, porque seria precário nós enfrentarmos isso, né, se
o contrato realmente fosse rescindido, aí, né, seria um tempo e um trabalho perdido. Então agora a gente vai ter que, com essa nomeação dessa equipe, nós estamos já iniciando essas reuniões de trabalho justamente para poder levantar todas essas normatizações que têm que ser feitas ali, né? Essa alteração de locais também, porque a gente percebe que tem alguns locais que não tem necessidade de ter estacionamento rotativo, porque é um fluxo muito baixo de veículos, em virtude de outros locais que têm um fluxo intenso, né, de veículos e que não tem o estacionamento. Então a gente pretende redefinir esses locais ainda, né? Estamos nessa discussão para essa definição de locais para poder realocar o estacionamento. Entendi. Agora sim, Coronel, ninguém fala de outra coisa, né? É obra do BRT e o show do Guns N' Roses. Ah, o show. Ai, pelo menos dividimos um pouco agora, né? E aí o show do Guns N' Roses, qual que é o plano aí do trânsito? Já fala pra gente. Sim, né? A gente teve uma reunião, né, capitaneada aí pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, através da Câmara Temática de Grandes Eventos, essa semana, inclusive, né? Para tratar a respeito da atribuição de cada instituição, porque são várias instituições que estão ligadas, né? Ministério Público, Poder Judiciário e todas as demais afins, Polícia Militar, Civil, Bombeiros, né, prefeituras, a prefeitura através de várias secretarias, né, Saúde, Procon, Agente. Então, a gente teve esse alinhamento essa semana e está bem definido, assim, sabe, Grace? Já está todo mundo já dentro da sua esfera de atribuição. Então, nós especificamente ficaremos ali com as interdições da Ranulfo Paz de Barros e Agrícola Paz de Barros de forma, né, total, vai ficar completamente interditada a partir do meio-dia, do dia 31. Então, meio-dia já não circula mais carros ali, só pedestres, né? Na Certo. Agrícola e na Ranulfo. A Traçaia vai ficar liberada e a Oir Castilho, que é aquela rua de trás que dá acesso ao estacionamento da Arena ali, né, um estacionamento que tem aí um volume de 1.200 carros aproximadamente, que vai estar liberada para o show, vai estar liberada. Gratuitamente. Não, eles vão cobrar, eu acredito, porque foi uma empresa lá que estava falando sobre o estacionamento, então a gente até orienta, né, as pessoas que vão se deslocar para lá, que vem ali pela Senador Metelo, né, que sai ali daquele fluxo da Traçaia e da Oir, porque vai estar um congestionamento grande, né? E vai estar totalmente interditado. Então, assim, as pessoas que vierem de carro por aplicativo, que desçam nessas ruas adjacentes ali para não congestionar mesmo, né? A Traçaia e aquele pedaço ali daquela rotatória da Arena ali até a Miguel Sutil vai estar liberada também, né? Para o acesso ali na UPA. Fora isso, vai estar tudo congestionado. Então, a gente conclama aí as pessoas que quem não for para o show nem acesse aquela área, né? Porque vai estar realmente, a gente acredita, a organizadora prevê 40 mil, né, pessoas nesse show. Então, vai ser uma grande circulação de pessoas e ela acredita que já previamente já vai ter gente lá nas filas, né? Então, ali ao redor da arena vai estar bem cheio, vai ter uma circulação grande de pessoas ali e veículos. E aí vai interditar para que não haja atropelamento? Exatamente, a gente para que interdita. o pedestre possa circular. Exato, porque essa área toda ali fique isolada apenas para o trânsito de pessoas a pé que vêm para o show, né? Porque como ela já tem essa previsão e já está praticamente tudo vendido, né? Então, quem vem de fora para o show, vem para o show. Então, ele já está ali só para isso. Então, provavelmente, ele vai vir mais cedo, né? Sim. Vai vir para estar ali aguardando o início. Os portões devem abrir às 17 horas. Então, a partir disso daí, a gente já prevê que o trânsito vai estar bem intenso. Agora sim, né? Essa decisão do prefeito Abílio de presentear o servidor, né, com essa Ponto com esse facultativo, ponto facultativo. né? Teve o dedinho da CEMOB, assim, tipo Abílio, tipo, prefeito, ajuda a gente com o trânsito aí. Não, pior que não, assim, a gente foi até surpreendido, né? Mas a gente achou muito bom, né? Que vai ajudar, vai né? ajudar bastante, porque daí já diminui, né? O fluxo já de pessoas circulando. Então, assim, para nós foi uma decisão muito acertada dele, né? Agora sim, Coronel, outra fofoca, né? A gente é amiga, a gente quer fofocar. A escolta da banda,
Porque lá em Sim. São José, em Florianópolis, por exemplo, o Guns N' Roses estava no Hotel Majestic, ali na Avenida Beira-Mar Norte, e aí fez um trajeto enorme que foi atravessar ali a Ercílio Luz e lá para São José, onde foi o show. Sim. Nosso percurso é menor do que o dele, muito menor, Uhum. né? Sair, não sei qual que é o hotel, mas sair do hotel ali para a Arena Pantanal. A CEMOB vai participar dessa escolta? Brigaram aí com a PM para ver quem que vai escoltar os meninos? Não, não, assim, por que acontece, Grace? Isso aí até é uma situação que até o promotor mesmo cobrou da gente. Poxa, mas por que a gente não tem mais agente de trânsito nos horários de pico no trânsito? Justamente porque os eventos, eles não param de acontecer em decorrência das obras. Então, nós temos muitos eventos acontecendo, Grace, ao mesmo tempo. Então, esse show é um evento a mais que vem. O trânsito ele não vai parar por causa disso. Ou seja, nós vamos ter que deslocar. A gente vai ter um efetivo lá de 30 agentes de trânsito só nesse show. Então, justamente por conta da necessidade, agora você veja bem, 30 só ali. E o restante da cidade? Fica abandonada porque o show está acontecendo? As obras vão estar rolando, se Deus quiser. Exato. Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender, que assim, mas não tem tantos agentes quanto é necessário. Sim, mas é porque é procissão, é caminhada, é corrida. Sabe? Então, assim, e vários outros eventos, tem várias feiras livres acontecendo, vários eventos mesmo no final de semana que acontecem, no final de semana, durante a semana, que demandam a gente. Então, nós precisamos estar nesses eventos e precisamos atender o trânsito também. Precisamos atender essas obras, essas interdições. Então, nesse sentido, por isso que a gente sempre explica, olha, é uma demanda grande pra gente, né? Então, assim, a gente se desdobra, mas nesse show a gente vai estar ali com força total. Mas não vai ter batedouros. Os batedouros vai ser da PM exatamente, ali, exatamente. Padrão Isso mesmo. que a gente explicou, porque assim... Você já tem a rota para falar pra gente? Então, isso daí ficou a cargo da PM, né? Decidir nesse alinhamento com a organização do show. Até porque, assim, isso, né? Eu te falo por experiência, é decidido mesmo... No dia. Mais ou menos à noite. Exatamente. Muito mais próximo de acontecer, sabe? Mas assim, a gente tá com esse alinhamento com a PM, assim, como a gente vai estar ali na interdição, a hora que for decidido, vai entrar pela rua tal, a gente vai estar pronto ali para poder facilitar o acesso, né? Coronel, se a gente estiver no trânsito e aí ver a van do Guns N' Roses lá, a gente pode parar o carro ou não? Tem que seguir. Não vai conseguir, né? Qual que é a orientação da CEMOB? Não, assim... Abre o trânsito, deixa o povo passar. Porque assim... geralmente eles nem vêm por essas vias mais, né, que tem maior circulação. A gente sempre tem as opções das vias secundárias ali, que aí a gente já vai estar previamente liberando esse acesso para que eles tenham ali a livre passagem, né? Você vê como que é, né? O povo vê a banda lá no trânsito, porque em Santa Catarina teve isso, né? Atrapalhou um pouquinho, mas aí os batedores foram na frente e eles foram. Mas tinha gente de trânsito, mas lá tem mais gente, né? Com certeza, né? Deve ter uma equipe muito maior. Eu acredito que eles não devem estar em obras também, né? Não, então, já passou. É só o evento em si, né? O evento. Coronel, tem outra coisa. Tem um local ali perto do fórum, do hospital, tá ocorrendo obra lá, mas a fiscalização lá não é de vocês, Qual né? hospital, Grace? O Hospital Geral. Ali naquela ruazinha do fórum, que até o pessoal, para fugir ali no centro político, né? Não, é do Estado ali. Sim, a obra é do Estado, né? Sim. Aquela sinalização, tudo a sinalização é deles. Entendi. Eles que estão fazendo ali, mas é uma interdição parcial, né? Não é uma interdição total. Até recentemente a gente teve um acionamento lá, que foi até um dia de concurso, que eu me recordo, né? E aí eles tinham feito uma interdição total, né? Sim. Aí nossos agentes foram lá, explicaram, olha, não tem como fazer interdição total, até pelo momento e tal. E aí foi liberado, eles entenderam. Mas a gente sempre está acompanhando isso, sabe? Que assim, não dá para interditar totalmente a pista, né? Tem que ter uma interdição parcial. Readequar a obra de acordo com o que der para poder readequar, mas a interdição total a gente sempre evita. Tudo bem. Agora, Coronel, para a gente fechar, primeiro agradecer a senhora por você ter vindo e para fechar essa mudança da Coronel Vânia para a senhora, uniu vocês mais ou ficou meio estranha a relação? Não, pelo contrário, né? Não, sim. E assim, para mim foi muito mais tranquilo porque ela já me passou
as coisas andando já, né? Já me deu um norte. Ela já estava fazendo, ela já estava fazendo trabalho lá dentro? Exatamente, já tinha muitas situações já encaminhadas. Então, porque é natural, assim, quando alguém sai, ou por exemplo, quando a gente chegou, né, no início do ano, aquela coisa, uma caixa de surpresas, o que tem aqui, né? E aí demora até o secretário se, né, entender da pasta, entender o que está acontecendo, o que tem que ser encaminhado, o que é urgente, o que não é. Então, isso tudo ela já me entregou, né, pormenorizado, me entregou, assim, muito claro, muito objetivo, assim, o que precisava ser encaminhado, sabe? Então, assim, nós temos anos aí de convivência, né, de instituição, então não temos problema algum com relação a isso, pelo contrário. Ela estava fazendo um bom trabalho lá na CEMOB? Um ótimo trabalho. Então, assim, eu só tenho a agradecer a ela por ter me auxiliado, né? Por ter me conduzido nesse início, porque é normal, quando a gente chega, né? É tudo novo. Então, ela me ajudou bastante, ela e toda a equipe dela também, né? Me passou, assim, tudo que eu precisava saber naquele momento. Então, assim, não tem nada disso. E assim, eu até fiz questão de ir na Câmara, né? Na segunda semana, quando eu cheguei, eu fui lá e falei exatamente isso. Falei, olha, não tem... E assim, as pessoas aumentam muito as coisas, né? Falam, que tem esse problema dela com o prefeito. Não tem nada disso. Assim, a gente tá cada um dentro da sua esfera de atribuição, trabalhando normalmente. Não tem rusga com ninguém. Nós estamos muito unidos e fortalecidos. Que bom, e eu desejo sucesso para a senhora, sou sua fã. Amém. A senhora foi uma excelente corregedora da PM, viu, gente, para quem não sabe. Obrigada, Grace. Né? Fez muita coisa na corregedoria, era a nossa 02 e um dia eu sonho aí noticiar que a senhora vai ser a nossa comandante geral da PM, porque vai ser histórico ter uma mulher à frente. Sim, eu não consigo mais, né, Grace? Mas assim, a gente tá aí na expectativa, né, de alguma das meninas aí alçar isso daí, tá na hora, né, já, né, de uma mulher já conseguir isso aí, mas vai acontecer, sabe? Eu acho que assim, naturalmente, né, as coisas vão acontecendo. Então, assim, eu acho que é um caminho muito natural. Da mesma forma que outras instituições, né, assim, é natural que o homem, ele tenha, né, essa vantagem sobre nós, mas as coisas vão acontecendo naturalmente e na PM não vai ser diferente, não. E a senhora vai para a carreira política? Pensa? Atualmente não tenho essa pretensão não, Grace, não penso isso agora, assim, estou muito focada mesmo em estar ali na secretaria, né, dar o meu melhor ali, né, avançar, tem muitas questões ainda que a gente até falou aqui, né, sistema, entregas, Sim. Então tem muitos desafios ali internos ainda que a gente precisa avançar. Então nesse momento estou focada mais em entregar um trabalho bem feito. A senhora filiou-se a partido, alguma coisa? Não, é técnico não. mesmo, né? Igual a Juliana Palhares. Nesse momento eu tô bastante... Meu foco é esse, sabe? É entrega, é resultado mesmo. Tá certo. Boa sorte, viu? Tô na torcida. Obrigada, Grace. Agradeço. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Vou deixar aqui a rede social da CEMOB para você acompanhar, porque lá você vai ver as alterações e acompanhar o trabalho também da equipe da Coronel Franciane, a nossa secretária de Mobilidade Urbana e de Segurança Pública. Um abraço, hein? Boa semana. Tchau.